mais um momento do projeto CEA em Casa. Campanha de óleo de cozinha usado. Todo óleo que você for eliminar, não jogue mais pelo ralo. É péssimo para o meio ambiente. Você coloque numa vasilha, uma tampa e traga, deixe aqui no pátio da nossa casa. Assim você vai estar ajudando não só ao meio ambiente, mas também ao trabalho social do nosso CEA. Participe dessa bela campanha. Contamos com vocês. E agora, Conceição Dória, com o tema Obsessão. Olá, estamos novamente de volta a esta casa de humildade e amor, que através de nós, seus trabalhadores, faz com que nós possamos não estarmos parados em casa, como se estivéssemos vendo o tempo passar, as horas passarem. E assim nos convida e permite para que nós estejamos sempre atentos, vigilantes e estudando essa doutrina confortadora e consoladora. E então, ao receber o convite, a Leise nos deu a liberdade de escolher o tema. E pensei que esse tema de hoje calhou para a situação em que nós, a sociedade em geral, estamos vivendo. Queridos amigos, estamos todos doentes moralmente. E assim, toda a codificação kardeciana no seu Pentateuco, Kardec fala desse processo, principalmente sobre a obsessão. E então nós temos aqui o que seria o processo obsessivo. Quem estaria vivenciando este processo? Todos nós. Em um grau qualquer, todos nós estamos acometidos pela obsessão. Direi por quê. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 237, ele começa assim: a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Olha, nosso planeta de provas e expiações, e que todos nós aqui estamos vivenciando mais uma existência na Terra, ainda somos, segundo a escala espírita, espíritos inferiores também. Ou seja, vivemos do outro lado nessa condição se não houver um progresso espiritual. Vivemos desse lado de cá, em que todos nós, também espíritos inferiores, somos acometidos por este processo. No livro que é o Espiritismo, item 2/72, diz assim: um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas das vezes desagradável. Porque a gente se entristece quando a gente começa a conhecer a doutrina e esses processos obsessivos. A gente se entristece que trabalha na casa espírita pela oportunidade que nos dá. Quando a gente conversa com alguns irmãos que chegam aqui, acometido com esse processo, né, a gente fica a pensar o quanto é desagradável, porque nós também já estivemos assim. Nós também, quando chegamos aqui na casa, chegamos assim, muitos de nós. Fatigados, injuriados, raivosos, coléricos, magoados, se sentindo traídos e por aí vai. E qual seria a causa dessa obsessão? Por que somos acometidos?
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, diz assim: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Este mal aí não é um mal, né, de pegar, esfolar, de matar. É um mal pela falta de conhecimento que ele ainda não tem e que nós ainda não temos. A gente começa a conhecer esse processo quando a gente passa a conhecer melhor a doutrina, estudar, tentar se melhorar e tentar vencer esse processo que a gente traz de longas datas. E a obsessão, ela tem os seus graus. Começa, primeiramente, pelo processo simples, em que a pessoa não observa, são hábitos que ela vai fazendo no decorrer da sua vida e não observa aquilo tudo. Torna-se como se fosse um hábito, não é? Então, Kardec diz que a obsessão simples é essa ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Ou seja, se a pessoa não tinha o hábito, o vício da bebida, não é, do álcool, e de repente passa a beber um pouco mais. Se a pessoa não fumava, de repente ela passa a fumar. E ali não desfaz daquele controle. Né? Hábitos que a gente tem mais corriqueiro de sair e voltar a verificar se fechou ou não a porta, se fechou ou não o gás de cozinha. Então são situações simples que isso vai se tornando corriqueiro e que a pessoa toma aquilo como hábito. Ela esforço nenhum faz para poder sair desta situação. E tem o mais complicado, principalmente para nós médios, que é o processo da fascinação. Olha só o que Kardec nos diz. A fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado, ou seja, ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, orgulho, vaidade. Nessa situação, o obsessor ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude, ou seja, faz com que aquele se encha, né? Que ele é o melhor naquela situação. Se é um professor, se é um médico psicográfico, né? Um médico na casa espírita, ele tem como fenômeno a vidência, a psicografia, a audiência, né? E ele, aquele espírito que fascina aquele médium, porque ele é invigilante e faz com que ele se sinta o melhor naquele grupo, que ele não tem mais ninguém, que ele não vê ninguém à sua frente, né? Ele se torna aquele médium inchado. E a fascinação não é só comete também, o médium pode também acometer um presidente de qualquer instituição que ele seja, de uma casa espírita, um presidente ou aquele que está à frente de algo na sua vida. Então, esses espíritos, ele enche aquele que também já é vaidoso de vaidade. E é muito complicado aquele médium, ou os médios, nos reconhecermos que nós somos fascinados, ou estamos sendo ludibriados. E também tem o processo da obsessão da subjugação, também muito complicado. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Está em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237 a 241. É um processo muito complicado, né? Chega a ser até doloroso. Muitas das vezes a pessoa ou a família não reconhece que aquela criatura está sendo subjugada por, quem sabe, uma gleba de espíritos que vê ali a sua presa e faz com que ele esteja, naquele momento, naquela encarnação, acometido por aquele
fenômeno, por aquele processo. É doloroso quando a gente sai à rua, que a gente vê irmãos falando sozinho, discutindo, gritando, dando gargalhadas. Se a gente tivesse mesmo, não é, o fenômeno da evidência, não é, da clarividência, veria que em volta dele existe uma turba de espíritos que ali está, não é, prejudicando, maltratando aquele irmão. É muito doloroso. E também a obsessão tem as suas formas, não é? Kardec classificou assim: ela vai de encarnado para encarnado, né? Ou seja, uma pessoa encarnada obsidiando outra encarnada. Como, por exemplo, numa família, aquele pai durão, castrador, que não permite, quando tem filhos, principalmente filhas mulheres, que saiam, ou seja, não dá liberdade que ele tem daquele outro poder agir conforme a sua vontade. E quando também assim, obsidia também a sua esposa, né? Impede os passos dela, tira a liberdade de ir, de vir, de agir. Tem mais exemplos, não é? Temos também de encarnado para desencarnado, que a gente costuma dizer que esse é mais corriqueiro do que o que a gente pensa. Quando a gente tem aquele ente querido que já partiu para a verdadeira pátria, principalmente no momento atual em que nós estamos passando, vendo os nossos entes queridos, os nossos amigos que estão partindo, não é? E a gente começa a chorar, a se lamentar. Ele era tão bom, ele fazia isso tão bem, ele era bom naquilo, fulano, muitos até achando que ele criou asa agora, é um espírito superior pedindo algo que ele deseja para que aquele irmão assim possa ajudar. A gente não sabe quanto a gente está prejudicando esse irmão. E também vem de desencarnado para desencarnado. É interessante a gente ficar pensando como do outro lado da vida um desencarnado influenciando o outro. Sim, influenciando a mente. A liberdade também do outro de agir. Tem também desencarnado para encarnado. É quando a gente adentra a casa espírita com alguns sintomas, não é, do processo obsessivo, a gente só acha que vem do outro lado. Também, não é? Também, porque eles estando infelizes, eles não querem ver a gente também feliz. E acaba influenciando a gente, incutindo em nossa mente processos dolorosos. E também tem a obsessão recíproca, não é? De um para com o outro, a auto-obsessão, que o homem não raramente é obsessor de si mesmo, aquela pessoa que a gente encontra nas escadas ou na rua ou em qualquer lugar, e aí, tá bem? Tudo bem? Não tá nada bem. Se não fosse o governo, se não fosse o meu marido, o meu filho, se não fosse... Ou seja, ou ela não está bem, aquela criatura, os outros é que são o motivo dele não estar bem. Ou seja, não se esforça, não faz nada para se melhorar. Não procura saber o porquê que aquela pessoa não está bem. Qual o motivo, se não está nela mesmo, né? O modo de vida que ela escolheu para poder assim viver. Características da obsessão. Os espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Nós, que ainda não fizemos por onde caminhar, por onde evoluir. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão com as enfermidades e todas as tribulações da vida deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e que, com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Ou seja, aquele outro cobrando
algum mal entendido, algum fato que naquela outra encarnação não foi muito bem desenvolvida. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como quem envolvido, impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Fatores predisponentes, ou seja, que facilita essa pessoa estar assim obsidiada. Olha, é uma lista enorme por causa ainda das nossas imperfeições morais, como ideias negativas, o ciúme, a revolta, a impaciência, a irritação, o ódio, o orgulho, né? Os vícios, que são o fumo, o álcool, as drogas e etc. O egoísmo, como eu já falei, o medo, a avareza, a ociosidade, que no momento estamos todos nós ociosos, impacientes, pela situação em que estamos passando. Mas a gente vê que muitos, em relação à impaciência, ainda não conseguiram captar o porquê de nós estarmos passando por esses problemas todos. A pandemia veio para fazer com que a gente possa despertar por algo que ainda a gente não conseguiu alinhar, agrupar as nossas situações. As imperfeições morais a gente também vai encontrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 629, que são comportamentos nossos contrários à lei de Deus. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 895, o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, isso aqui é meu, não dou, não vendo, não troco, como se quando a gente desencarnar, a gente vai levar isso com a gente. O que a gente leva são as boas conquistas. O que a gente leva é aquilo que a gente já conquistou aqui. O egoísmo, daí deriva todo o mal. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E se tiver quarta, eu. A gente não vê ninguém na nossa frente, ninguém ao nosso lado. Está no Livro dos Espíritos, na questão 913. O egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Está no Livro dos Espíritos, na introdução. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. A obsessão, ela acomete não só o adulto, mas também, principalmente os adolescentes. As crianças também. Então, a gente precisa fazer com que a gente possa sair dessa situação que a gente está vivendo. Se a gente está cometido por esse processo obsessivo. A casa espírita orienta como a gente deve fazer. Qual o caminho, quais os passos que a gente deve seguir. Para isso basta a boa vontade. Fazer essa reforma moral. O que seria? Nós temos aqui uma sugestão dessa reforma interior para nos livrar das obsessões. Fazer a prece, o evangelho no lar, com a família, o individual. Vigiar os pensamentos, sentimentos e palavras. Aceitar os semelhantes, ou seja, a indulgência, aceitar o outro do jeito que o outro ainda é, que eu também ainda sou. Cheio de problemas, deficiências também. Praticar a caridade. Não se considerar vítima. Isso aí que é complicado, porque a gente sempre acha que é vítima de alguém, de alguma coisa. Não cultivar a depressão. Aí é um processo mais complicado, é paulatinamente, que vai depender da boa vontade e daquele, querer sair. Ler e meditar sobre o Evangelho de Jesus. E para terminar, nós temos aqui. Escolher a nossa companhia espiritual
é de nossa exclusiva responsabilidade. Pois Paulo já nos alertou, porque somos todos, não é, assessorados por uma nuvem de testemunha. Escolher qual delas cabe a cada um de nós. Atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, sair desse estado só depende de nós. Não depende do outro. Não depende da casa espírita. Só depende da nossa vontade em querer sempre se melhorar. Em ser hoje criaturas melhores do que o que nós fomos ontem. E assim, meus irmãos, mãos à obra. O processo é doloroso, mas com esforço a gente sai dela. Obrigada. Que Jesus, Mestre querido, possa estar com vocês, caminhando lado a lado, no seu lar, enfim, em toda a sociedade humana. Graças a Deus.